Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e dos eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a expertise e visão do professor Mário Beni, tem como um de seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo e eventos. É um espaço para reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações, com convidados que são referência. Queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje, nós recebemos o doutor, ou melhor, o professor doutor José Rafael Guagliardi. Ele é professor doutor pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuaria da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Há mais de 4 décadas em atividades na indústria de eventos, foi presidente da UBRAF, União Brasileira dos Promotores de Feiras, por 6 gestões, foi vice-presidente do São Paulo Convention e Visitors Bureau, foi vice-presidente e presidente do Sindiprom, também integrou o Comitê Municipal de Turismo da cidade de São Paulo, o Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo e a Câmara de Comércio de Desenvolvimento do Turismo. Fez parte ainda do Comitê Executivo de Promoção e Captação de Eventos da Câmara Setorial de Turismo e de Serviços e da Câmara Setorial de Serviços Terceirizados, todos do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Exerceu cargos de direção nas várias empresas do Grupo Alcântara Machado, atuando em planejamento, implantação e coordenação ligadas a congressos, promoções e feiras de negócios. Adquiriu a empresa Alcântara Machado em 1996. Executou a modelagem e sua implantação, em 2007, de Joy Venture, que resultou na Reed Exhibition Alcântara Machado e foi presidente do Conselho de Administração até 2012. Agraciado com o Grand Prix Prêmio Caio em 2007. Ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e é o titular da cadeira 8. Professor José Rafael, seja muito bem-vindo ao programa para discutirmos sobre onde estamos, em qual realidade chegaremos em 2030. Professor Mário, com o senhor. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, ideação e compartilhamento. É com muita satisfação que eu recebo o professor Dr. Rafael Guagliardi, meu confrade e amigo da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, para um
um encontro muito importante, um assunto muito relevante, né? Onde estamos? Em qual realidade chegaremos? Esse foi o tema que o Gagliardi desenvolveu, e sobre esse tema vamos ampliar e desenvolver um pouco as nossas reflexões. A década de 2020 tem sido marcada fortemente por transformações profundas que redefiniram no presente e traçaram possíveis cenários para o futuro, desde avanços tecnológicos até as crises climáticas e sociais. O momento atual exige uma análise detalhada sobre onde estamos e uma reflexão sobre o mundo que podemos construir até 2030. Portanto, a década de 2020 tem sido marcada por transformações profundas que redefiniram todo o cenário atual. No caso, uma tecnologia e a quarta revolução industrial, éramos imersos na quarta revolução industrial, caracterizada por tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, a Big Data, a robótica, o blockchain. Relatórios da World Economic Forum, da UEF, apontaram que a 2024 mais de 85 milhões de empregos foram substituídos ou transformados devido à automação e ao mesmo tempo que surgiram novas profissões em áreas como sustentabilidade e tecnologia verde. A crise climática, a emergência de uma questão central, dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCCI, revelam que 2024 foi um dos anos mais quentes já registrados, com impactos severos, com o aumento do nível do mar, eventos climáticos externos. Especialistas têm alertado que as ações imediatas são essenciais para alcançar as metas do carbono zero até 2050. As desigualdades socioeconômicas, apesar dos avanços em áreas como saúde, educação e desigualdade global, persiste aí o relatório do Banco Mundial indicando que a pandemia Covid-19 deixou um legado de disparidades econômicas, com mais de 700 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Em 2024, a falta de acesso equitativo na tecnologia, a situação se agrava. E aí temos as transformações geopolíticas, a própria dinâmica do poder global está mudando, a ascensão dos BRICS, como um bloco econômico geopolítico relevante, juntamente com tensões entre grandes potências como os Estados Unidos, China, que sinalizam uma nova ordem mundial em formação. Portanto, sobre esses cenários possíveis para 2030 que nós vamos ouvir com muito prazer o Rafael Gagliardi, que nos dará uma visão holística neste cenário portanto, gostaria de iniciar a nossa conversa. Bem-vindo, caro confrade. Obrigado, bom dia.
Nós, na verdade, tivemos uma oportunidade, a nossa geração, de viver mudanças nunca imagináveis. Acredito que a nossa geração é uma geração que teve o privilégio de ter essas descontinuidade e continuidade em patamares diferentes. O nosso setor, envolvendo, logicamente, a área de eventos e turismo, ela teve uma situação peculiar, jamais imaginada. Sabe-se que uma feira ela só deixa de se realizar quando você tem uma catástrofe muito grande, caso de uma guerra, e você fica impossibilitado de realizá-la. Nós tivemos aí, entre 20 e 22, e estendeu-se até 2023, um pouco, uma descontinuidade baseado em uma situação de saúde e de incompetência dos países que adotaram procedimentos drásticos, cerceando a movimentação das pessoas e, consequentemente, dando um tiro de misericórdia em todo o setor de eventos, principalmente de eventos, e de turismo, porque afetou todo o sistema de hotelaria e de viagens. O ser humano ficou cerceado na sua liberdade de locomoção. Apesar de ter sido apresentado por parte dos profissionais atitudes e procedimentos que poderiam permitir a continuidade dos eventos dentro de uma segurança razoável, não foi permitido a continuidade desses eventos. Isso aí foi catastrófico, porque uma empresa de eventos sabe que um evento ele é planejado com antecedência, muitas vezes de 1 ano, 2 anos, às vezes até de 3 anos. Ele envolve situações regionais e envolve situações internacionais. Então, o que aconteceu conosco? Quem não caiu fora do rinque foi para a lona, e diversas empresas desapareceram. Muitas empresas não voltaram. Muitos profissionais não voltaram à atividade. Isso ocorreu entre 21 e 22. 23, o setor de eventos e de turismo voltou num posicionamento bastante relevante. Nunca se tinha visto a intenção de fazer esse desenvolvimento. Durante a pandemia, tentou-se fazer sistema à distância, tentando fazer uma feira virtual. E percebe-se que a feira não se realiza virtualmente. Você tem que ter o calor, você tem que ter a emoção, e você não consegue transmitir isso aí através de um procedimento de transmissão à distância. Então, o que a gente hoje analisa e poderíamos projetar para o futuro? Primeiro, nós temos um impacto tecnológico violento. Esse impacto tecnológico, ele, na verdade, ele vai ser obrigatório a participação de todos os componentes do setor turístico e do setor de eventos em se reciclar em termos de conhecimento. Por quê? Com a inteligência artificial, por exemplo, não que ela vá substituir o ser humano. Hoje você tem até a possibilidade da inteligência
artificial ser generativa, desenvolvendo procedimentos, o que pode gerar a acomodação de alguns profissionais. Na verdade, ela é uma ferramenta, ela não é um substituto do ser humano. Então, nós temos esse embate aí para o futuro, mas não quer dizer que as feiras vão deixar de acontecer ou vão ser direcionadas de uma maneira diferente. O que eu acredito é que a inteligência artificial ela veio para o bem e veio para o mal. Então, o que a gente precisa saber é como tratar. Hoje, a tecnologia da informação e da comunicação, ela é super veloz. Ao mesmo tempo, ela traz um volume violento de informações. Captar essas informações e decidir um rumo de ação a ser adotado é bastante complicado para o ser humano, porque eu sempre considero que a falta de informação ela é melhor do que o excesso de informação, porque a falta de informação você faz ilações para adotar procedimentos. O excesso, você não consegue separar o essencial do supérfluo. É como procurar uma agulha num palheiro. E aí você pode levar a distorções estratégicas e de decisões futuras. Então, a minha visão que eu tenho em 2030 é que os eventos vão, assim como ele vem sendo modificado, se a gente analisar algumas décadas atrás, os eventos eles eram realizados por profissionais em que a empresa criava uma situação vertical. Ela fazia tudo e tinha estrutura que, em determinado momento, poderia ser de deseconomia, do ponto de vista financeiro-econômico. O surgimento da terceirização, ela é uma pedra angular na área de eventos. Hoje, você se preocupa em determinar a sua estratégia, quais os eventos que você vai desenvolver, ou os eventos que você já vem desenvolvendo. Você tem eventos antigos, já com sucesso, que vão sendo reciclados, ou eventos novos, em que você vai buscar uma abordagem diferenciada. Isso tudo, logicamente, entra um grau de risco, e o sucesso do profissional ou da empresa está exatamente na avaliação desses riscos. E você tem no seu entorno uma enorme cadeia de fornecedores de serviços e de equipamentos e de produtos para desenvolver o seu trabalho. O que eu vejo é que toda essa estrutura hoje tecnológica, ela veio para auxiliar o organizador e facilitar a vida do organizador, assim como também dos centros de eventos. Hoje, os centros de eventos também têm um impacto muito forte com a tecnologia e que facilita ao organizador e facilita ao visitante. E nós sabemos que o evento ele não se envolve apenas com organizador e centros de eventos e os compradores ou visitantes. Ele tem uma gama enorme de profissionais trabalhando, desde o início do planejamento, no desenvolvimento da regimentação dos participantes, no sistema de divulgação,
no esquema de trazer os compradores adequados para um evento técnico ou trazer um público para um evento promocional. Você tem todo um processo que envolve uma gama enorme de participantes do evento, assim como na área de turismo. A área de turismo nós temos também não só o sistema de transporte e o sistema de receptivo da hotelaria, mas você tem todo um entorno do núcleo em que você vai viajar, para onde você vai viajar, em que você tem também toda uma série de atores trabalhando de uma maneira que transforme aquele segmento, aquela área em que você vai viajar, em atrativo. É o que a gente poderia chamar de um cluster, envolvendo todos esses segmentos do receptivo. Eu, por exemplo, eu tive um exemplo pessoal. Eu fui visitar pela Rodovia dos Cocos, na Bahia, em que, na época, você atravessava, não tinha ponte, você atravessava de balsa, e tinha um hotel. E eu consegui, fiquei lá esperando, porque a balsa, o motor tinha quebrado e tinham levado para consertar e estavam trazendo. Eu esperei 2 horas para poder atravessar, porque eu queria ver essa área, que é linda, perto de Salvador. Cheguei no hotel, era um hotel bastante interessante, mas eu não estava... eu não ia usar o hotel como hóspede, mas eu fui no bar pedir uma água. Não me serviram uma água porque eu não estava como hóspede. Quer dizer, eu nunca mais eu esqueci essa ocorrência. Foi uma atitude da gerência ou do funcionário antiturística, porque você não pode tratar uma pessoa dessa forma, porque ele será amanhã um visitante do hotel. Eu tive essa situação. Então, se você não tiver a comunidade toda, todos os partícipes da região que dê um atendimento adequado ao viajante, você vai levar a um insucesso desse destino. A mesma coisa acontece com eventos. Se você não tiver a prefeitura, os políticos envolvidos na área do evento, entendendo que representa um evento, uma feira para uma cidade, você também acaba tendo negativismo sobre esse desenvolvimento. Então, o que eu acho que com a tecnologia hoje, com a realidade virtual, realidade aumentada, a inteligência artificial, você vai poder, em 2030, ter uma facilidade naquilo que é essencial. A reunião na área de eventos, de feiras, você vai ter uma situação muito mais positiva e fácil de trabalhar do que o que a gente tem enfrentado no passado e que ainda persiste no momento. Uma outra relevância que aconteceu com a pandemia é que você teve um efeito psicossomático na população. Você, de uma hora para outra, você sentiu, primeiro, a possibilidade de morrer. E aí você questiona coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Depois, o isolamento, em que levou muita gente a doenças psíquicas.
e depois você tem o pós-pandemia, você tem uma reflexão. Eu devia ter feito coisas que eu não fiz e poderia ter morrido, então eu quero fazê-la. E aí, eu diria para você que uma área de grande desenvolvimento vai ser a área do entretenimento. As pessoas, cada vez mais, pela facilidade do trabalho, pela redução do tempo que você vai poder prestar nas empresas, você vai ter mais tempo para o entretenimento, para a convivência. E o entretenimento é uma área que vai ter um desenvolvimento forte. A gente percebe nesses shows como a pessoa se joga ao show. Ele tem um artista em que ele quer assistir e ele faz todo o sacrifício. Então, essa área é uma área de grande desenvolvimento. As feiras técnicas também estão sofrendo modificações. Você tem a possibilidade de ter o desenvolvimento de feiras menores, o desenvolvimento de participação da empresa em procurar um público-alvo específico. Então, você muda também um pouco o conceito desses eventos no futuro. Além das feiras tradicionais em que você tem, mas elas vão ser fragmentadas, porque você tem interesses específicos. Você não consegue ir numa feira enorme, que você precisaria ir 4, 5 dias, e se você só tem interesse num segmento da feira. Então, essas feiras já vêm sofrendo um processo há décadas de fragmentação e de especialização. Então, a gente imagina essa situação. E eu diria que o que acontece na área das feiras, especificamente, é que você precisa do evento. O evento é extremamente necessário, porque ele é multifacetado. É o orgulho do produtor, do funcionário que trabalha na empresa, e ele vai à feira e vê o produto em que ele manufaturou, ele participou, e está ali sendo exposto, sendo vendido. É uma oportunidade de abrir canais de distribuições. Então, eu vejo essa necessidade existente no passado, hoje e sempre. E em 2030 nós teremos os eventos acontecendo de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, e a gente sabe que a feira, na verdade, é um ambiente em que você tem o menor custo de marketing possível você participar de uma feira. Por quê? A pior coisa que pode acontecer numa feira é você não ter possibilidade de participar e o mercado não tomar ciência de que você não está participando. Isso indica que alguém ocupou seu espaço, você perdeu o mercado, perdeu a oportunidade. Muito bom. O setor está preparado para lidar com os desafios de segurança cibernética gerados pela digitalização? Olha, eu diria que você nunca está totalmente isento de ser atingido por uma situação cibernética. É lógico que você tem empresas especializadas que desenvolvem trabalho nesse segmento, e de maneira que, assim como as possibilidades
de avanços de hackers que possam criar situação, fazer chantagem com a sua empresa, elas existem, mas você tem todo um setor que desenvolve um contra-ataque a essas pessoas. E hoje, aqui no Brasil, você tem uma legislação sobre as informações, e você tem uma política de governo tentando cercear essa situação. E, logicamente, criando uma situação criminal para quem executa essa anormalidade, que é querer tirar proveito de quem está trabalhando e fazer chantagem com quem está empreendendo. Eu acredito que você vai estar sempre submetido a essa situação, mas você tem hoje ferramentas sendo desenvolvidas e permitindo que você supere esses desafios. Gualhardi, me diz uma coisa, como os efeitos e os avanços tecnológicos mencionados podem ser democratizados em um contexto onde a desigualdade digital ainda exclui bilhões de pessoas? Na verdade, eu acredito que um país tem que ter, entre suas 5 prioridades, as 4 primeiras prioridades é a educação. Educação primeira, segunda, terceira e quarta. Depois o resto você vê, saúde, segurança, etc. Certo? Então, a educação é fundamental. Eu, por exemplo, eu estudei em Uberaba, eu estudei em escola pública, o primário, estudei no Colégio Minas Gerais de Uberaba. O colégio não, a Escola Minas Gerais, que era o básico, o elementar. E depois fui estudar no Diocesano de Uberaba e depois vim para o Carmo, em São Paulo. Estudei junto na área dos maristas. E tive a oportunidade de entrar na USP e fazer toda a minha carreira acadêmica na USP. Então, o embasamento que eu recebi dos maristas é algo assim inimaginável, que hoje você nem na faculdade você alcança, porque o ensino sofreu uma situação de planificar o ensino, cada vez você cortando mais raso para facilitar as entradas daqueles menos competentes. Então, o que eu acredito é que, primeiro, você tem que dar assistência à saúde à criança. O recém-nascido tem que estar alimentado, assistido, para não criar problemas mentais complicados. Depois, você tem que dar assistência no elementar. O elementar é fundamental. E o sonho de ir para a universidade deve ser repensado. A universidade é uma situação de excelência. Você tem que dar para o profissional os cursos técnicos. Na Alemanha, por exemplo, para você ser engenheiro, você tem que ser técnico primeiro, e depois você passa para a engenharia. Nem todos querem seguir a engenharia, porque muitas vezes um técnico ganha mais do que um engenheiro iniciante, certo? Então, essa questão da educação, ela é fundamental. Desgraçadamente, no Brasil, o elementar, e atingiu até o superior,
é que, ao invés de se pensar na formação do ser humano, né, na sua essência, entrou-se a discussão ideológica. E essa discussão ideológica distorce. Então, a questão da formação com as tecnologias, ela deve vir de base, certo? Então, o governo tem que aprimorar isso aí, tem que se envolver nisso aí de uma maneira firme. E acredito que alguns núcleos tenham ocorrido isso. Porque uma família bem assentada, ela tem... hoje ela tem como base ter sua casa própria, seu emprego garantido e seu filho na escola. E a oportunidade do filho... eu sou um produto disso. Meu pai veio jovem para cá, bem criança ainda, e não teve as oportunidades que eu tive, mas ele me deu as oportunidades. Por quê? A formação que você tem, o conhecimento, ninguém te tira. Não adianta você juntar dinheiro, patrimônio, etc., porque isso aí tudo se perde. Agora, o patrimônio intelectual que você adquire, a formação que você tem, isso aí ninguém te tira. Perfeito. A ascensão, já mudando para um outro cenário, a ascensão dos blocos econômicos, como o BRICS, poderia criar uma polarização ainda maior no sistema internacional ou impulsionar uma ordem global mais equilibrada? Eu tenho minhas dúvidas. Eu diria para você o seguinte: os Estados Unidos, depois da guerra, ascendeu-se como o país de preservação mundial. Hoje, o americano não pensa muito nisso. Hoje, o americano ele quer ter a influência política, mas ela tem muito mais uma colocação econômica. A formação de blocos, quando criou-se o Mercosul, nós fizemos alguns eventos que foi denominado Brasil Export. Nós estávamos exatamente dentro da política governamental na época, né? Porque se a gente for lá atrás analisar, o Brasil teve um momento em que ele crescia 10% ao ano no PIB. O PIB era de 10, 11, chegou a quase 14, certo? Depois veio a crise do petróleo, que derrubou. E aí as políticas econômicas foram adotados processos diferenciados. Isso aí criou situações de altos e baixos. Nós, como organizadores de feiras, soubemos aproveitar essa onda, mas, ao mesmo tempo, fomos vítimas das descontinuidades, porque o petróleo simplesmente quadruplicou de valor. E o Brasil, na época, especificamente o Brasil, na época, ele tinha 20% da produção. E aí criou-se uma situação que se projetou numa recessão, logo em seguida, certo? Então, se a gente analisar o ano de 70, 80, nós passamos de uma situação virtuosa, em que nós estávamos com um milagre brasileiro, depois para uma situação catastrófica, certo? E isso tudo reflete no turismo, reflete nos eventos, isso tudo nós sofremos, nós temos essa experiência do passado, porque nós vivenciamos essa experiência. Quando se formou o Mercosul, a gente discutia
E nós tínhamos, por causa da Brasil Export, foi criado associações que se preocupavam com as análises macroeconômicas mundiais e na possibilidade do Brasil abrir mercados. Criou-se o Mercosul, mas o Mercosul não foi dada a relevância inicial. O Brasil não tomou uma posição adequada em relação ao Mercosul, desdenhou o Mercosul e depois ficou submetido às incompetências do Mercosul. E o Mercosul, na verdade, ele deveria pensar de uma maneira mais ampla. Ele deveria ter incluído a África do Sul, que estava em desenvolvimento, a Austrália e a Nova Zelândia. E você poderia ter, então, possibilidade de estar criando produções para atender o mundo, coisa que não foi feita. Então, essa questão de criar grupos, eu sou favorável no sentido positivo. O que eu não sou favorável é criar trampolim para as questões políticas que podem ser geradas disso aí, certo? Então, você pode ter uma influência muito mais do bloco russo e chinês do que dos outros participantes. O Brasil é um país continente na América do Sul. O Brasil deveria liderar a América do Sul. E só a América do Sul seria já um grupo econômico expressivo. Hoje o Brasil é um grande produtor de alimentos, de proteínas. Isso aí foi desenvolvido, isso vem da época do Império, certo? O Império criou secretarias de agricultura, depois foram criados institutos de pesquisas. Então, você tem um resultado hoje de tecnologia aplicada no campo, e 80% da produção são de médios e pequenos produtores. Então, esse pessoal tem que ser assistido, e são assistidos. O Banco do Brasil tem um sistema de financiamento, coisa que não acontece na área do turismo e na área dos eventos. Sim. Você não tem esse atendimento, certo? Então, essa questão dos blocos, sou favorável, mas, ao mesmo tempo, a gente deve ter uma situação crítica sobre essa formação. Não pode ser política, ela tem que ser econômica, certo? Ela tem que ser de desenvolvimento produtivo e de educação e de trocas de informações, e não querer impor situações em que possam gerar complicações, porque nós tínhamos o sistema ouro, na década de 70, ainda existia. Aí, em Bretton Woods, o que aconteceu? Acabaram com o sistema ouro, e o dólar passou a ser a medida de troca. Então, todos os outros países ficam imaginando de fazer uma cesta de moeda. No entanto, a China tem trilhões aplicados em títulos americanos. Por quê? A China depende do consumo americano. Agora, o americano também depende de produção de outros países, mas, ao mesmo tempo, ele quer criar hoje dificuldades. O presidente eleito agora está querendo taxar Canadá, taxar o México e taxar a China. Por quê? Porque o déficit americano é de 34 trilhões de dólares, e ele não produz o suficiente para comandar anualmente os gastos que ele tem. Ele tem déficit anual. Então, a questão dos blocos ela é positiva,
mas, ao mesmo tempo, ela veio para o bem e veio para o mal. Ele pode desandar para o mal. Se a ideologia for vinculada a essa situação, você pode ter problemas sérios. Nós, hoje, estamos numa situação beligerante. Nós temos Rússia beligerando com a Ucrânia, nós temos Israel beligerando com o Oriente Médio, e a situação da Europa ainda está tentando recuperar-se do baque que teve em relação à pandemia. Então, hoje o mundo é um mundo, eu diria, mais complicado do que no passado. E eu acredito que a formação desses grupos deve ser muito bem sopesada. Muito bom. Olha, as suas observações não só respondem às questões que, eventualmente, eu tenho apresentado, mas elas ampliam, é uma análise econômica, social, econômica e financeira, de gestão de crises, enfim. Portanto, eu parabenizo pelas respostas até agora e pela exposição que você fez, muito rica, etc. Mas eu queria ainda só te perguntar, no cenário de sustentabilidade e inclusão, quais seriam os principais entraves para garantir a implementação de um modelo de economia circular em escala global? Olha, a economia circular, ela já está sendo adotada em alguns segmentos. Aqui no Brasil, criou-se uma empresa circular na área de moda. Você sabe que a área de moda ela é muito atomizada, porque você tem primavera, verão, outono, inverno. Aqui nós não sentimos muito isso, porque as estações nossas, em algum setor, em algum segmento geográfico do país, porque é um país continental, ela é mais evidente do que em outro. Mas existe a indústria da moda. A indústria da moda, ela pensa nas cores que vão lançar, nos estilos que vão lançar, e adota a tecnologia, né? Se você verificar, vamos analisar do ponto de vista das novelas, né? Agora estão repassando algumas novelas do passado, em que você vê que o homem usava umas calças que pareciam uma saia em cada perna, né? Então, quando você reduziu o tamanho da calça na perna, você não só mudou a moda e teve a mudança total de guarda-roupa, mas também você levou uma economia de tecido, certo? Isso muitas vezes não é analisado, mas ela é preponderante, porque a moda funciona dentro dos anseios, mas também da criação. Você cria cor, você cria produtos, você cria estilos, certo? A empresa criou uma economia circular. Ela está reciclando e vendendo produtos usados. E, para isso, ela criou toda uma plataforma e um sistema, que é um sistema online, onde tem... eu li uma reportagem aí que tem 1 milhão de pessoas vendendo e 1 milhão de pessoas comprando. E agora ela vai partir para a abertura de lojas. Ela vai abrir lojas em que a pessoa pode levar o produto, já é avaliado, pode ser pago na hora, e coloca em disposição, e a pessoa que vem compra. Não é um brechó, é uma reciclagem de produtos que podem ser reusados,
certo? Então, essa economia é uma economia circular. Ela evita toda a questão que você gera ao produzir alguma coisa. Isso se aplica a todas as empresas industriais que hoje têm um conceito e já distribui esse conceito para os seus funcionários no sentido da preservação ambiental. Isso já está na convivência, no dia a dia das empresas, em que você busca tentar fazer uma situação zero de geração de sucatas, geração de descartes, geração de energia. Você tem isso hoje intrínseco, e hoje você tem como base, em 2030, o foco é exatamente para se discutir tudo isso que vem sendo feito na área ambiental. Então, além disso, hoje você tem um consumidor que tem essa noção. As crianças hoje na escola já têm uma formação sobre a preservação ambiental. E com isso aí você cria consumidores mais exigentes, consumidores que vão desaguar nos produtores que tem que se fazer de maneira adequada de preservação. Então, essa economia circular, ela veio para ficar. E ela também se aplica a quem organiza os eventos, ao turismo, aos hotéis, às produções nos hotéis, onde você procura fazer o máximo possível na separação do lixo, no descarte que você tem, separando o lixo orgânico de lixo reciclável, e no lixo orgânico você pode transformá-lo em adubo. Então, você tem um processo hoje que está, eu diria que ele está enraizado em todas as empresas e na mentalidade do consumidor. Perfeito. Boalhard, mais uma vez, quero cumprimentá-lo pelas suas observações, muito pertinentes, transversais, holísticas, e eu diria até interdisciplinares. Mas eu teria uma reflexão final. Na visão do Yuval Noah Harari, superar divisões sociais e políticas é essencial. Quais seriam os métodos mais eficazes para alcançar, digamos, essa unidade em um mundo cada vez mais polarizado? Olha, eu acredito que somente a educação pode mudar isso aí. Sim. A educação é capaz de mudar a mentalidade. Você vê que hoje o mundo, na sua ansiedade de ser politicamente correto, deu margem às minorias quererem criar regras para as maiorias e se colocam democraticamente. E aí você vai para o judiciário também, no seu aspecto de análise social, ele acaba dando guarita a essas diferenças. As minorias não podem mandar nas maiorias. Agora, as maiorias têm que considerar as minorias, certo? E não serem beligerantes entre elas. Mas hoje há uma inversão de valores. Sim. Hoje há uma inversão de valores, infelizmente, certo? Isso é nocivo, porque você fica querendo criar situações. Agora, por exemplo, nós temos uma situação criada com Nossa Senhora Aparecida, a cidade.
que recebe quase 15 milhões por ano de pessoas, porque a área de eventos religiosos é uma área também imensa. No Brasil, Sim. então, é um negócio que cria situações econômicas fantásticas. Mas a Aparecida está sendo usada, agora recentemente, você tem uma área católica que está reagindo contra isso, ela está sendo usada no sentido ideológico, e não no sentido de um ambiente de respeito a Deus, de crença. Ela está sendo usada, certo? Por que está sendo usada? Porque minorias querem fazer isso. E não é correto, certo? Essa polarização mundial, ela, na verdade, ela tem que ir para uma conjuminação, para um entendimento, né? Você vê, agora, como é que você pode compatibilizar uma situação de guerra entre Israel, o Hamas e Hezbollah, certo? Como você pode querer analisar isso? Se você analisar do ponto de vista distante, sem paixão, sem ideologia, você vai analisar que é um conflito impossível de ser conciliado. Por quê? Porque as duas facções querem a morte do outro, querem a eliminação do outro. Então, como é que você pode querer conciliar um grupo que quer eliminar o outro, certo? Ou muda-se a mentalidade, ou Sim. vão continuar Perfeito. na beligerância. Claro. Infelizmente. Na Ucrânia, tem questões ali políticas, históricas, mas a Rússia antes era Ucrânia. Kiev foi a capital. Em Kiev estão os maiores É o imperadores. berço da Rússia. Exato. Agora, tem diversas etnias, né? Como também na China, se você pegar a China oriental, você tem etnias que não são chinesas, são caucasianas, É verdade. certo? E eu não sei até onde a China vai conseguir manter essa unidade geográfica, porque ela tem disparidades, Sim. certo? Você tem Hong Kong, que tem toda uma operação sistemática diferente. Por quê? Porque ela teve sob o domínio da Inglaterra há muitos anos. Pô. Você tem a China querendo pegar Taipei, pô. Não pode, certo? A etnia que existia lá, de certa forma, foi submetida pelos chineses que foram para lá. Mas os chineses que estão lá são diferentes dos chineses do continente. E aí, como é que você concilia isso, certo? Você tem uma Coreia do Sul que é extremamente desenvolvida, com tecnologia de ponta. E você tem o Norte, que tem tecnologia, mas muito mais voltada para o armamento, para a guerra, e beligerante, e sustentado por China e por Moscou. Você entendeu? Então, como conciliar isso? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que as pessoas têm que ter educação, saúde, crença numa entidade superior que possa levar à harmonização, certo? Eu acho que a caridade e o perdão devem ser a chave dessa solução. Você tem que perdoar e ser caridoso. E aí você pode trilhar um caminho da conciliação. Muito bom, Rafael. Realmente você ampliou muito a nossa análise
e trouxe uma visão globalizante e socialmente e também de uma visão econômica, avançando aí para setores que realmente nos perturbam e nos exigem de nós uma reflexão mais ampla e mais apurada. Obrigado, Gislene. Temos aí alguma... Não, tá tudo tranquilo aqui. Muito bom. Quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael? Não, eu só diria para você o seguinte: eu acho que a gente aprende todo dia, certo? Aprender é uma necessidade do ser humano. E você precisa ter saúde para poder aprender. Se você não tiver saúde, você não tem disposição para aprender, certo? Além disso, a vivência, não que você vá ficar dormindo do passado, mas a vivência do passado pode ser direcionamento para o futuro. Eu diria para você que nós, na empresa que nós trabalhávamos, e que era apaixonante, que depois de um determinado ponto, eu até numa entrevista disse que a área de romântica das feiras passou. Agora é um salve-se quem puder, é um risca-faca, certo? Por quê? Porque antigamente você tinha a cordialidade entre os protagonistas. Hoje você tem uma situação fria, porque você não é, você está. É diferente, certo? E nós tivemos a oportunidade de passar por todos os programas malucos que o Brasil nos blindou durante a realização de eventos, certo? E eu tenho casos e mais casos do que nós fizemos nessa área, mas também nos escaldou, possibilitando, então, planejamento, porque o evento ele não se realiza assim, ó, tá? Você enche uma bexiga e está pronto. Não. Aí você começa a planejar, você começa a empreender, você está vendendo um sonho que vai se realizar lá na frente e você entrega o sonho. Você entendeu? Então, essa característica é uma característica peculiar da área de eventos. E ela é emocionante. Eu costumo dizer, quem gosta está dentro, quem não gosta está fora. É verdade. Certo? Muito bom. Muito obrigado, Gualhardi. Olha, foi realmente um momento e um encontro muito produtivo. E eu não diria que você nos surpreendeu, porque já sabia, em razão da nossa academia e da sua brilhante trajetória no mundo empresarial e universitário. Portanto, os meus agradecimentos pela brilhante palestra ou por esse diálogo construtivo e bastante importante para a interpretação. Eu costumo usar muito, mesmo quando a USP questionava a transdisciplinaridade, isso há 40 anos atrás. Não? Imagine transdisciplinaridade, o que é isso? Está aí. Não? Sem a transdisciplinaridade e a visão holística, como você tem, muito boa, muito segura, o que seria desse mundo? Não sei se a próxima geração terá ou preservará essa visão transdisciplinar tão necessária para este mundo que está se desenhando. Eu poderia só acrescentar uma coisinha? Sim. A vida acadêmica ela é muito interessante porque
ela leva a você ter visões, às vezes, conflitantes, mas que elas acabam levando para uma situação de aprendizado, né? Mas a USP, com seu espírito de independência, às vezes ela cria situações. Agora, por exemplo, ela tem uma área de desenvolvimento e que aceita doações. No passado não aceitava, certo? É uma idiotice. Eu militei numa faculdade, que é a FEA, que era a Sim. faculdade mais rica que tinha, porque Sim. ela tem ela tinha Independente. três fundações, certo? E as salas de aula era refrigerada com Sim. multivisão, sabe? E no final, pela independência, alijaram essas três fundações, tiveram que sair do campo, certo? E aí você vê, o primeiro computador que eu comprei, existia uma empresa que queria doar para os professores, especificamente da FEA. Não se aceitou porque você teria que ter diversidade e não ficar na mão de uma empresa. Ou seja, nós ficamos sem computador. Um ano depois eu tive que comprar o computador e tive que financiar 12 meses. Pô. Certo? Então, às vezes, são atitudes que você procura ter a independência, mas, na verdade, você não estaria ferindo a independência se você adotasse um procedimento adequado. Pô. Comigo aconteceu uma história que vale a pena contar rapidamente. Eu organizei, propus e aprovei no Conselho Universitário o curso de turismo na Escola de Comunicações e Artes da USP. E ele avançou durante 20 anos, trabalhamos lá. Até que hoje ele está na EASH. Por que na EASH? Porque havia um vice-reitor, eu precisava, para completar as aposentadorias que aconteceram, inclusive a minha, na compulsória, eu precisaria de 3 professores da IASH que já havia criado o curso lá, para continuar o programa de pós-graduação na USP. Na ECA. Na ECA. E aí ele disse, e eu tinha já os 3 professores da EASH, da USP Leste. E ele disse, mas o senhor não pode aproveitar os professores da EASH, porque ela é concorrente da ECA. O que eu podia responder, Rafael? Ele falou, olha, eu acho que eu me equivoquei. Eu entrei na sala errada, o senhor não é o pró-reitor de pós-graduação, porque dizer que o professor de outra unidade da USP, que o senhor fala que é concorrente da ECA, na mesma... Eu acho que eu perdi o sentido e a interpretação da universidade. Tá? É uma beligerância interna. Eu também eu dei aula também de auditoria e tinha uma determinada aula em que eu abordava a auditoria operacional, porque a auditoria em si ela tem uma finalidade ou de preservação dos procedimentos, das normas, de preservação patrimonial, etc., etc. Mas ela trabalha muito mais na área financeira, certo? Do que na área financeira e contábil. Sim.
Acontece que a operacional ela ia além dessa análise, porque ela entrava no processo, no desenvolvimento. E você sabe que a empresa, na sua vida, ela tem momentos de engorda e desengorda, né? Então, emagrece e engorda. Eu sempre usei as relações industriais, recurso humano, como base. Quando você estava em pleno emprego, e o Brasil passou num momento desse aí, lá na década de 70, em que faltava mão de obra, e que os recursos humanos ficavam tentando arregimentar de outras empresas, né? Iam com ônibus e adotavam os procedimentos, às vezes até inadequados. E o que aconteceu? Os recursos humanos inchou, né? Porque você cria uma necessidade de treinamento, de aprimoramento, de arregimentação, papapá, né? Toda aquela parafernália. Então, você cresce, às vezes, dobrava o departamento, né? Bom, veio um período de recessão. O que aconteceu? O departamento nunca mais volta ao que era. Sim, claro. Por quê? Porque você cria o espírito de defesa dos funcionários, as igrejinhas que são formadas dentro da empresa, e você não consegue fazê-lo. Então, dentro da análise administrativa, econômica, estratégica, você tem que adotar medidas, né? E eu vivenciei isso, porque isso aí, numa outra oportunidade, a gente pode até conversar. Certo? Eu vivenciei isso, porque eu reduzi uma situação de 1.000 funcionários para 380, você entendeu? E aí, imagina o que pode acontecer com tudo isso, certo? É uma catástrofe, né? Mas que botou nos eixos as coisas e tirou do caminho da falência, certo? Mas isso é um outro capítulo. E eu me lembro que eu tinha um amigo que trabalhava numa outra empresa, e a gente estava na USP, a gente dava aula, estudava, eu entrei na faculdade e nunca mais saí, só saí quando eu quis, certo? E eu não precisava nem ter saído, porque era concursado, era imexível, certo? Mas eu não esperei compulsória nem nada, eu saí antes, porque eu estava maluco, né? Aí eu falei para ele falou, eu estou lá para fazer um corte. Eu falei, você pode cortar e pense que você pode cortar mais. Bom, 6 meses depois eu encontrei com ele, falou, sabe o que você me disse lá, aquele negócio? Eu cortei e 6 meses depois eu acho que eu podia ter cortado mais. Por quê? Porque você analisa, não estou analisando do ponto de vista social, etc. Estou analisando do ponto de vista de terror, em que ou todos afundam no navio ou você é obrigado a jogar metade fora, certo? Mas pelo menos você salva a tripulação que fica no navio. Essa situação, ela existe em muitas empresas. E você precisa ter coragem para fazer isso. Perfeito, Galhardo. Foi ótimo. Vamos renovar essa conversa, porque me interessa muito, inclusive a história toda que você tem. Professor Rafael, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por partilhar conosco o seu conhecimento, muito interessante, por sinal. Esperamos recebê-lo em breve aqui para um novo programa, um novo debate. Tá, eu que agradeço, e uma oportunidade de estar com o professor Beni aí, que é uma instituição na área do turismo e de eventos, certo? É um prazer. Só lembrando para quem está chegando agora, não esqueça de fazer sua inscrição, acionar o sininho. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio da série Academia. Teremos um confrade ou uma confreira debatendo conosco. Até lá!